Olá, muito boa tarde, você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins e o destaque neste momento é para o setor sucroenergético. A gente vai falar um pouquinho mais sobre as movimentações deste mercado, né? Focando no açúcar e também no etanol. E para a gente trazer atualizações sobre todos esses mercados, né, sobre todo esse cenário, a gente conversa agora ao vivo, então, com a Rafaela Souza, que é analista de inteligência de mercado de açúcar e etanol da Stonex. Rafaela, muito boa tarde, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui com a gente, viu? Boa tarde, eu que agradeço. Bom, Rafaela, queria que você começasse falando um pouquinho pra gente sobre as movimentações recentes do mercado de açúcar bruto, né? Esse mercado que lá nos últimos dias na Bolsa de Nova York voltou a testar aquele importante patamar de 20 centavos de dólar por libra-peso, né? Um importante patamar que a gente vinha acompanhando, que já tinha sido testado há algumas semanas e agora volta a ser reconquistado, apesar da gente ter uma correçãozinha hoje, né? Nesta quinta-feira. Queria que você resumisse pra gente essas movimentações recentes. Sim, pode deixar. O mercado de açúcar ele ganhou impulso desde segunda-feira por conta da expiração do contrato de dezembro em Londres, né, do açúcar branco então. Por quê? Porque essa expiração deixou claro para a gente que a demanda está retomando no mercado. Então ela mostrou um volume a ser direcionado para a bolsa nos próximos meses que foi considerado elevado pelo mercado e isso deu impulso inclusive para as cotações do açúcar bruto. Então a gente observa agora que o açúcar bruto está operando acima da paridade de exportação da Índia, que está aí mais ou menos em 20,1 centes de dólar por libra-peso. Isso é muito importante porque a Índia atualmente é um dos principais players com disponibilidade para exportar. Então, o mercado acima dessa paridade de exportação visa atrair produto da Índia, né, e consequentemente suprir essa demanda que tem dado sinais firmes de retomada. Não só a expiração mostrou isso para a gente, mas alguns outros dados, como o próprio line-up no Brasil, que tem se mantido firme, apesar de ter caído nas últimas semanas, e também os fretes marítimos, que deram uma certa arrefecida, ainda estão em patamares elevados, mas um pouco mais baixo do que vinham operando até então. Isso também aumenta a procura por açúcar no mercado internacional. Perfeito. Rafaela, tivemos uma correçãozinha hoje lá na Bolsa de Nova York, né? Diante dessa correção, como é que a gente pode entender a tendência do mercado? Seria uma reversão da alta que a gente vinha vendo, né, recentemente? Ou, de fato, a gente deve seguir com o mercado oscilando aí nesse patamar e tendo quedas e altas? Como é que vocês aí na Stonex veem esse cenário? Parece provável que o mercado continue oscilando próximo desse patamar, né, de modo principalmente a atrair produto indiano. Um outro ponto interessante para a gente notar é que atualmente o etanol no Brasil está remunerando melhor do que o açúcar. Então é possível que o mercado ele também tente se elevar para cima desse nível para que o açúcar remunere melhor do que o etanol e também atraia produto brasileiro. Mas a safra brasileira ela ganha um pouco menos de destaque nesse momento, por ela já estar no fim, né, e ter menor disponibilidade de produto para exportar. Então parece provável que a gente fique próximo desse intervalo, principalmente perto da paridade de exportação da Índia, que está em torno de 20,1 centes de dólar por libra-peso. Mas tudo vai depender também de como vai vir as safras, principalmente na Ásia, né, que estão começando agora na Ásia e na Europa. Elas estão dando sinais de que vão vir muito boas, né, as condições climáticas foram bastante positivas em todos esses players, então é possível que haja maior oferta agora no curto prazo. De qualquer forma, é importante a gente lembrar que essa temporada de 2021-22, que começou em outubro, deve ser marcada por déficit. Então, a tendência é de que os preços se mantenham sustentados. Certo. Rafaela, bom, você até mencionou aí, queria que você explanasse um pouco mais sobre isso, né? De fato, então, o mercado agora passa a olhar informações sobre a safra asiática, né? A gente está entrando, então, numa entre-safra até um pouquinho mais antecipada do que em outros anos, né? Aqui no centro-sul do país. Agora o mercado passa, de alguma forma, a olhar para a Ásia e também para a Europa. E queria saber também como é que o mercado encara também as informações relacionadas à safra 2022-23. A gente que tem um cenário agora mais recente de clima favorável, né, ao desenvolvimento dos canaviais, mas já vejo informações também de preocupação, porque a gente deve carregar uma condição das lavouras bastante prejudicada dessa temporada atual, né?
Sim, com certeza. Então, assim, iniciando pela Ásia, as condições climáticas foram muito positivas, né? Na Índia, a gente teve uma divulgação recente de acompanhamento de safra e a produção cresceu bastante nesse início de temporada em comparação com o ano passado. As nossas expectativas são de que a Índia produza 31,5 milhões de toneladas de açúcar nessa temporada. Mas a gente não pode esquecer que o direcionamento para etanol também vai crescer, né? Em cerca aí deve ficar em torno de 3 milhões de toneladas. O governo tem investido muito nisso, então a tendência é que cresça cada vez mais, e isso pode diminuir a capacidade de exportação do país. De qualquer forma, para essa temporada, a expectativa é de que a Índia ainda consiga exportar cerca de 6 milhões de toneladas, né? E inclusive por isso, como eu comentei, que o mercado tem operado em um patamar de preço mais elevado, tem buscado esse patamar para viabilizar essas exportações. Quando a gente olha para a Tailândia, o cenário é parecido. Algumas regiões sofreram com inundações, o que pode prejudicar o potencial produtivo dos canaviais, mas de maneira geral, os nossos contatos na Ásia sinalizam que as condições climáticas foram muito benéficas e a remuneração paga aos produtores de cana também foi muito boa. Então a gente espera que haja um crescimento bastante significativo na produção da Tailândia nessa safra, né, para 10,5 milhões de toneladas, o que representa um aumento de quase 40% em relação ao que foi observado no ciclo 2020-21. Feito. Bom, mas, né, enquanto na Ásia as perspectivas são bastante positivas, a gente está saindo de uma safra aqui no Brasil que foi bastante afetada pela seca, um déficit hídrico muito intenso. Para o ano que vem, as nossas estimativas preliminares são de que haja um incremento de cerca de 5% na produtividade. Claro que isso vai depender do volume de chuvas até março. Agora em outubro vieram muito boas, foram chuvas quase recordes, né, para esse mês, mas precisa se manter assim para os próximos meses. Os modelos climáticos indicam que a umidade deve se manter favorável, até acima da média em algumas regiões de São Paulo, por exemplo, mas de qualquer forma a gente tem que acompanhar. De maneira preliminar, a gente estima que a moagem ano que vem alcance 565,3 milhões de toneladas. É uma recuperação safra a safra de 6,1%, mas o que fica muito claro para a gente é que essa moagem ainda vai vir muito abaixo de anos anteriores, né? A título de comparação, em 2020 e 2021, a moagem foi de 605,5 milhões de toneladas. Então, mesmo com a recuperação do potencial produtivo que a gente está esperando, a moagem ainda deve continuar mais baixa. Perfeito, Rafaela. Bom, vamos falar um pouquinho sobre as informações aqui do mercado interno, né? O açúcar, o indicador CPEA, por exemplo, do cristal, segue acima de R$150 a saca já há algumas semanas, né? Esse é um importante patamar. Queria que você falasse um pouquinho sobre as movimentações do açúcar no mercado interno e também do etanol, né? O etanol, né, Rafaela, que é essa safra praticamente toda, a gente vem falando que está perdendo competitividade sobre a gasolina, né? Isso já há alguns meses. E o etanol hidratado, anidro, desculpe, que tem sido bastante demandado nesse cenário todo por conta justamente da mistura, né? Queria que você analisasse o cenário de mercado interno para a gente. Claro, pode deixar. Bom, do lado do açúcar, os preços estão elevados até pelo cenário que a gente está vendo no mercado externo, né? Então, como os preços do açúcar no mercado internacional também estão altos e, ao mesmo tempo, a gente tem um real desvalorizado, paga bastante para o produtor exportar. Então, os preços no mercado doméstico acabam acompanhando e acabam subindo como consequência dessas exportações bastante atrativas para o produtor. Agora, nesse fim de safra, se soma isso à retomada da demanda globalmente, como eu comentei, que a gente tem visto indicadores fortes mostrando demanda no mercado físico, e ao mesmo tempo a menor oferta, né? Então a tendência é que os estoques vão diminuindo a partir de agora, porque boa parte das usinas do Centro-Sul já encerrou as suas atividades de colheita esse ano, e por isso que a gente vê os preços bastante fortalecidos e devem se manter assim. Uma tendência bastante semelhante é vista para o etanol, né? Então, boa parte dessa safra corrente foi marcada por um açúcar remunerando mais que o etanol. Então, o etanol tinha espaço para se manter sustentado, né? Visto que as usinas elas estavam direcionando mais cana para a produção de açúcar. Ao mesmo tempo, a gasolina também está muito alta, então isso cria um cenário positivo para o etanol se valorizar. Agora, o que a gente vê é que para o hidratado, a paridade nas bombas já está muito alta, né? Não está valendo a pena abastecer com etanol hidratado, a paridade já está mais de 80% na
na média ponderada do Centro-Sul, mas a tendência é que isso se mantenha assim. A oferta deve ficar cada vez mais restrita ao longo dos próximos meses, sobretudo se a gente continuar vendo volumes de importação muito baixos. Então, os preços devem se manter nesses altos patamares, né? Para o anidro, a mesma coisa, né? As usinas têm priorizado a produção de anidro em detrimento do hidratado, até para cumprir com as legislações da ANP, né, de volume mínimo para mistura obrigatória na gasolina, mas de qualquer forma é uma oferta mais restrita em relação ao que a gente viu em anos anteriores, e por isso que o preço está tão elevado. Rafaela, e quando a gente fala, né, nessa demanda bastante latente por parte dos importadores relacionada à importação de etanol, como é que a Stonex vê todo esse cenário, né? A gente que vai ter então uma entre-safra um pouco maior, né, de fato, e a possibilidade, né, de desabastecimento em relação ao etanol hidratado, e como que vocês veem esse cenário de possibilidade de importação? De fato, isso seria viável neste momento? Como é que fica todo esse cenário? Sim, é uma discussão que tem acontecido muito, né, sobre essa questão de importação, inclusive com a possibilidade de que se isente a tarifa de importação, que ela vá para zero, atualmente ela está em 18%, para todo o etanol importado de fora dos países do Mercosul. E com isso, existe a possibilidade de que entre mais etanol no mercado a partir dos próximos meses. Tomando como base os preços de hoje, tanto do etanol no Brasil quanto do etanol nos Estados Unidos, as nossas contas ainda apontam que mesmo com a tarifa a zero, não seria viável importar, que o etanol brasileiro ainda estaria mais barato. Por que isso acontece? Porque os preços do etanol nos Estados Unidos subiram muito nas últimas semanas, né? O que os Estados Unidos estão observando é uma produção firme, inclusive a margem das usinas para produzir está muito positiva, está muito boa, porém a demanda também tem vindo muito firme, e com isso os estoques estão muito baixos, né? A safra de milho lá começou em setembro e desde então a gente tem visto estoques muito baixos, o que tem sustentado os preços. Então, nesse momento, ainda continuaria pouco favorável para importar. Contudo, se a gente faz essas contas, pegando como base os contratos futuros de etanol nos Estados Unidos e aqui no Brasil, já há uma abertura dessa janela de importação para o etanol oriundo dos Estados Unidos. Então, poderia sim abrir uma possibilidade de que haja mais etanol importado aqui dentro do Brasil. No momento, os indicativos que a gente tem é que os volumes devem se manter brandos no curto prazo, mas claro que uma mudança de tarifação pode alterar esse cenário. Nos nossos cálculos, a gente estima que há uma necessidade de entrar um volume, ainda que mais baixo em relação a anos anteriores, mas um volume de importação nos próximos meses, para que os estoques eles se mantenham confortáveis. De qualquer forma, a gente não está trabalhando com risco de desabastecimento, né? Só com a possibilidade de que, se não entrar mais etanol, há a possibilidade de que os preços eles fiquem ainda mais caros do que eles estão hoje. E de qualquer forma, mesmo que a gente veja um maior volume de importação, parece provável que os preços se mantenham sustentados, porque a oferta realmente vai se mostrar mais restrita nos próximos meses. Perfeito, Rafaela. Olha, muito obrigado pelas suas informações mais uma vez aqui com a gente do Notícias Agrícolas, viu? Excelentes informações para a gente trazer aqui ao produtor, né? E dar orientações para a tomada de decisão, né? Dos produtores, então isso é muito importante. Obrigado mais uma vez e queremos sempre contar com a sua participação aqui quando tiver novidades da Stonex, viu? Eu quem agradeço, podem me chamar quando quiserem. Obrigada. Muito obrigado mesmo. Então falamos aí com Rafaela Souza, analista de inteligência de mercado de açúcar e etanol da Stonex, a gente trazendo então todos os cenários de atualização desses dois importantes mercados ligados ao setor sucroenergético. Bom, agora na finalização dos nossos boletins, você encontra todas as nossas redes sociais. É só você procurar a gente por lá para se manter informado sobre as novidades do agronegócio, e o nosso site segue no ar 24 horas para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fica por aí. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.